bem-vindos ao Clube da UTI. Hoje nós vamos apresentar sobre as orientações aos pais no pós-operatório e o preparo para a alta hospitalar. Meu nome é Bruna Curiborim, sou coordenadora de enfermagem da CardPed Brasil, coordenadora do curso de pós-graduação de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica para enfermagem. Como eu comentei na última aula sobre as orientações no pré-operatório, essas orientações de pós-operatório e preparo para alta hospitalar também fazem parte do nosso manual de guia, né, para os pais, que a gente chama de Projeto PED, que é um projeto em parceria com a Children's Heart Link e a CardPed Brasil, que é chamado de Parent Education and Discharge Instructions. O objetivo desse guia é educar as famílias sobre os cuidados pré- e pós-operatórios de crianças submetidas à cirurgia cardíaca. E ele serve como um incentivo aos pais das crianças internadas para que a gente possa diminuir a ansiedade desses pais, dar a oportunidade deles estarem envolvidos e presentes no cuidado e, claro, melhorar os resultados após a alta hospitalar. Então, eu vou falar aqui nessa aula como se a gente estivesse falando com os pais, né? Então, a gente explica para eles que tudo que eles vão ver a criança, né, quando eles chegam para visitar e acompanhar essa criança no pós-operatório, que tudo que eles estão vendo, eventualmente vai ser retirado. O oxigênio vai devagarzinho sendo desmamado, que os dispositivos, conforme eles não vão sendo mais necessários, eles vão sendo removidos, e que é importante que a criança, né, claro, se for maiorzinha, que ela deve sair da cama o mais breve possível, caminhar, que as caminhadas e essa movimentação, essa mobilização precoce, ela reduz as chances de complicações e diminui o tempo de recuperação. A dor, né? A dor é algo que os pais ficam bastante preocupados, eles não querem que a criança sinta dor. Então, a gente precisa sempre acalentar esses pais, dizer que eles fazem parte da equipe e que eles podem nos alertar se eles sentirem que a criança está com dor, né? Mãe é mãe, pai é pai, eles conhecem a criança melhor do que qualquer pessoa nesse mundo. Então, a gente precisa sempre estar de ouvidos abertos a esses pais. E aí a gente pede para eles, olha, observe se sua criança está com dor. A gente tem que explicar também que a gente segue, né, como foi dada as aulas aqui também, nós seguimos as escalas de dor apropriada para cada idade, mas que eles têm esse olhar especial. E explicar para eles que a gente cuida para que a criança não tenha nenhum tipo de dor, porque sem dor a criança vai se recuperar melhor, conseguir andar, respirar com mais facilidade, dormir melhor e se sentir melhor no geral. E que no momento da alta, a criança muito provavelmente nem vai precisar de medicação para dor, mas que se ela sentir necessidade, né, as crianças sempre saem aí com algum medicamento para dor, se necessário, que eles podem dar sequência conforme a orientação médica. Enquanto a criança estiver internada, a equipe de enfermagem, claro, né, juntamente com todos os membros da equipe interdisciplinar, mas mais especificamente aqui a equipe de enfermagem, vai trabalhando com essas famílias e essas crianças e mostrando como são feitos os cuidados em casa, né? Então, não é algo que deveria ser passado de uma só vez para os pais. É algo que tem que ir sendo trabalhado durante toda a internação. Então, vai dar um banho? Chama o pai, a mãe e explica como que esse banho é dado no pós-operatório. Vai observar a ferida, vai tirar o curativo para avaliar a primeira vez? Chama o pai e a mãe, mostra como que essa ferida está, o que que é normal, o que não é, mostra os pontos. Então, é algo que é contínuo durante a internação, ok? Esse é o ideal, esse é o objetivo do projeto PED. Eu falo que tem um tempo-chave e isso tem que ser bem falado para os pais. Pai, mãe, 6 semanas. Esse tempo é chave. 6 semanas após a cirurgia, por diversas razões.
porque aquele osso externo, né, é aberto e a gente sabe que ele demora aí em torno de 6 semanas para cicatrizar novamente. 6 semanas também parece ser um tempo ideal para que os sinais e sintomas de infecção pós-operatória já tenha passado, né? É um tempo assim que eles padronizaram para facilitar o entendimento dos pais em relação aos cuidados. Então, a gente fala que esse tempo é chave para prestar atenção nesse tempo e que por 6 semanas esses pais devem seguir essas orientações que a gente vai oferecer, para que eles não fiquem com dúvida e que se tiver dúvida, né, do que pode ser a causa do problema, para conversar com o médico, ir a um serviço de saúde, qual for a realidade na origem de cada pai e mãe. Em termos de atividades gerais, né, o que a gente explica para eles é que quando a criança retorna para casa, a criança não vai precisar ficar de cama, né, ou restrita. Pode ser que a disposição dessa criança seja menor do que o habitual, mas que a cada dia é esperado que essa criança melhore, né, que ela vá evoluindo em termos de energia e de comportamento. E que pode ser que ela tende a querer descansar mais vezes durante o dia, tá? Então, essas imagens que vocês estão vendo são padronizadas do manual da Children's Heart Link para pessoas que têm dificuldade, né, de entendimento ou de alfabetização. Então, ela mostra, né, em termos gerais, o que é esperado, né, dos pais. Então, aí vocês veem, né, que não pode fazer atividades muito pesadas, carregar peso, né? Vai precisar atividades mais leves durante esse tempo. Então, atividades com menos esforço físico, jogos de mesa, leitura, hoje em dia, né? Os vídeos, os tablets, enfim. Após cerca de 2 semanas, provavelmente essa criança vai tendo mais energia e aumentando progressivamente essa atividade e chegando aí ao normal em torno de 4 a 6 semanas. Em termos de volta às aulas, é muito específico, né, de cada cirurgia que foi feita, mas que em termos gerais, qual que é o problema, né, da volta às aulas? As doenças, né, as viroses que pegam aí durante essa convivência com outras crianças. Então, a gente sabe que uma gripe ou uma infecção de garganta, ela pode retardar a recuperação da criança. Então, habitualmente, aqui no nosso serviço, nós orientamos que a criança não deve retornar à escola em torno de 1 a 3 meses após a alta hospitalar. E o cardiologista, ele vai individualmente orientar em termos das aulas específicas de educação física, porque a gente sabe que tem mais impacto, certas brincadeiras, né? Então, e também o condicionamento físico de cada criança, então é muito particular e depende. Mas esse é um basal, assim, né? E a gente pede para que esses pais sempre comuniquem os professores, os cuidadores lá, né, na creche ou na escola, sobre as restrições dessa criança e explicar sobre os medicamentos que agora essa criança vai fazer uso, para que servem essas medicações, quais sinais e sintomas é esperado, né, e o que não é esperado para essa criança. Nessas orientações, a gente também fala um pouco, mais especificamente para os bebezinhos, para não levantar a criança por debaixo dos braços, né? Por que isso? Por conta do corte, da incisão cirúrgica no osso externo, essa cicatrização aí por 6 semanas. Tá? Então, a gente pede para que os pais, ao levantar o bebezinho da cama, pegue com uma mão sobre o pescoço, né, junto à cabecinha, e a outra mão no meio das perninhas, nas nádegas, e traga a criança para próximo deles, tá? Como tá aí no desenho.
E crianças maiores, evitar de pegar peso. Eu falo também que as crianças maiores, evitar de puxar o bracinho, um bracinho, vai atravessar a rua, pega a criança, sabe, com força e por um braço só, ou o bebezinho pega para tirar do berço só com um bracinho. Então, isso estica, né, também a parte da incisão, pode prejudicar a cicatrização. Em termos de comportamento, as crianças, elas sentem muito essa internação, tudo que aconteceu com elas, né? E pode ser que elas fiquem mais carentes, exijam mais atenção, fiquem mais quietas ou com raiva, né, de tudo que aconteceu, ou do pai não, da mãe não tá tão presente como esperava. A criança demora um tempinho para começar a ter uma boa ingesta novamente, né, se recuperar ali, né? Então, a gente fala que isso é o normal, mas conforme os dias vão passando, isso tende a melhorar. Caso o comportamento não melhore, claro, tirar as dúvidas com o médico ou até com o psicólogo, se for o caso. Agora, né, o assunto que as mães têm mais receio e com razão, né, é algo que chama muita atenção e que exige bastante cuidado. E é importante que a equipe saiba sobre essas orientações para a gente falar a mesma língua e dar as mesmas orientações. Então, eu falo que já no pós-operatório, quando com 48 horas, que é a primeira abertura desse curativo, é muito importante que a gente chame os pais. A gente abriu o curativo. A senhora está vendo aqui como está a ferida agora? Olha, ela não está vermelha, não está saindo secreção, as bordinhas estão unidas, não tem inchaço. Então, isso é o normal. E aí, a gente vai acompanhando essa ferida. E aí, claro, se tiver algum problema, mostrar para a mãe: olha, a senhora está vendo? Está ficando vermelha, está ficando inchada, está saindo secreção. Porque essa é a melhor forma da gente orientar essa mãe e esse pai, mostrando e orientando os sinais de infecção e de alerta, que é a vermelhidão, o inchaço, a deiscência, que é o distanciamento dessas bordinhas, né, da ferida, saída de secreção e a dor, que pode ser normal aí nas primeiras semanas. Uma forma muito fácil, né? Já quando as mães às vezes têm alta rápida, né, para casa, é importante falar para elas irem acompanhando por fotos, porque às vezes a gente não lembra, né? Abre no outro dia e fala: nossa, será que estava assim? Eu não lembro se estava, se não estava. Então, batendo foto todos os dias é um pouquinho mais fácil de saber como que estava antes e depois. Bom, é importante que, caso elas observem qualquer sinal de alerta daqueles, avisar o médico, se eles têm essa possibilidade na origem, ou procurar um serviço de saúde mais próximo, e dar uma atenção especial à parte superior da incisão. Isso é em termos de toracotomia, tá, gente? Esternotomia mediana. Porque aqui, nessa parte superior, fica mais umidade entre o queixo e a ferida operatória, os bebezinhos babam bastante, né? Coçam um pouquinho mais, então ficar atento em relação a isso. Quando os pais vão tocar nessa ferida, né, é importante que eles lavem bem as mãos. Lavar as mãos é importante falar que é a melhor forma de prevenção de infecção, tanto dos pais que vão cuidar da criança, quanto da própria criança, né? Principalmente as que já conseguem levar a mão à ferida e coçar. Então, coceira é um sinal normal de cicatrização, vai acontecer. Por isso, as crianças precisam estar com as unhas curtas e limpas. É importante orientar para não passar nenhum produto nessa ferida, a não ser que seja orientado pela nossa equipe, está tratando com algum produto, algum tipo de curativo. Os pontos, eles devem ser removidos sempre de 10 a 14 dias da cirurgia. Em caso dos drenos, 10 a 14 dias da retirada desses drenos, tá bom? Aqui no nosso serviço, a gente usa aquelas suturas adesivas, que a gente chama, são os stair strips, né? E aí a gente explica que essas suturas, elas devem cair sozinhas, que não precisa retirá-las.
O banho, né? A gente vê que os pais, eles têm muita dificuldade, principalmente os pais de primeira viagem, né? Eu já fui uma mãe de primeira viagem, é muito difícil dar um banho no nenenzinho, então eu sinto mesmo por eles. Imagine um bebezinho que acabou de passar por uma cirurgia. Então, isso é um papel muito importante da enfermagem durante a internação. Chamar os pais para participar desse primeiro banho, né? Orientá-los como que é feito. Quais são os pontos chaves em relação a banho, tá? Que a ferida, bom, primeiro que o banho tem que ser realizado diariamente, no mínimo uma vez por dia. E a ferida, ela tem que ser lavada com água limpa e sabão sempre primeiro. Essa é a primeira coisa, tá? A água da ferida operatória, que vai ser higienizada a ferida, tem que ser uma água separada da água que tá relando ali, né? Se é um banho de banheira, separado da água que o bumbum tá tendo contato, correto? Então, a gente explica para a mãe, pega uma vasilha com uma água limpa, separada, joga essa água na ferida operatória, ok? Primeiro. Depois, lava o restante do corpo e, se for um banho de banheira, que a água tem que estar sempre abaixo da cintura, né? Abaixo, na verdade, de todas as feridas operatórias, seja de drenos ou da cicatriz, tá? Cirúrgica. Não devemos mergulhar essa ferida em água, seja ela em piscina, seja ela numa banheira. E também evitar, se for um chuveiro, de ficar com muito contato dessa ferida na água. Por quê, Bruna? Porque a ferida ela vai criando uma crosta. E se ela fica mergulhada na água há muito tempo, essa crosta vai ficar molhadinha e vai cair antes da hora. A gente não quer que caia antes da hora, a gente quer que ela caia espontaneamente no momento que a pele de baixo já cicatrizou, tá? Então, evitar isso. Secar delicadamente com uma toalha limpa, de preferência, né? E sem esfregar, né? Fazendo delicadamente essa secagem. Evitar exposição ao sol para que evite o escurecimento dessa cicatriz. Como eu disse, não é para passar nenhuma loção, creme, protetor solar ou pomada por 6 semanas. Depois que passou, cicatrizou a ferida, é indicado, lógico, que seja, né, cuidado dessa ferida como qualquer outra cicatriz, né? Se tiver exposição ao sol, tem que passar protetor solar, mas durante essa cicatrização, esse período, não é indicado passar nada. A gente pede para os pais manterem uma camiseta de algodão limpa sempre. Por quê? Para evitar dessa criança fazer, né, coçar essa ferida diretamente e também proteger a ferida. A incisão, ela pode ser que ela pareça saliente e que isso é temporário. Algumas crianças evoluem com queloide, né? E aí os pais sempre questionam, nossa, tá saliente, tá estranho. E aí explicar sobre esse processo. Em termos de alimentação e nutrição, claro, orientar a dieta balanceada e nutritiva. Será que essa criança tem alguma restrição, né? Evoluiu com quilotórax, por exemplo? Aí tem todo um acompanhamento que vai ser feito com a nossa nutricionista, no nosso ambulatório também. Focar bastante na proteína, porque a proteína é importante para a cicatrização em geral. Se o bebezinho amamenta, a amamentação, ela é um trabalho árduo, né? E claro que esse bebezinho, ele vai, eventualmente, amamentar muito melhor do que ele amamentava antes, depois da cirurgia. Mas isso demora um tempo. Então, normalmente, pode ser que esse bebê prefira mamar com mais frequência e menos, até ele se adaptar a esse novo fluxo do coração, a essa energia. Então, a gente orienta que, às vezes, pode ser que o bebê precise amamentar em livre demanda, que é o indicado, né? Mas que às vezes a mãe dava só de 3 em 3 horas, uma quantidade muito grande, a gente orienta. Às vezes pode ser que ele vá querer mamar mais vezes durante o dia e menos, né? Assim, menos quantidade, menor quantidade. É importante também a gente orientar em termos de o que é ganho de peso e o que é
inchaço, edema, tá? Então, observar se essa criança está ganhando peso e que é mesmo peso de alimentação, e não que essa criança está inchando. Mostrar sempre, né, os olhinhos, eles tendem a ficar mais inchados pela manhã, as mãozinhas, os pezinhos. Mostrar também quando for sinais de desidratação, então boca seca, aumento da temperatura corporal, irritabilidade, as fontanelas, né? Explicar quando for bebezinho, a coloração do xixi, né? Quantas fraldas está trocando durante o dia, o que é normal. Tá bom? Então, em termos de imunização, vacinas, essas crianças vão seguir eventualmente o calendário vacinal normal. As vacinações, a próxima, né, vacina, a gente pede para que seja feita apenas após 6 semanas da cirurgia. Por quê? Porque a gente sabe que as vacinas, elas causam aí algumas reações, muitas das vezes. E se for feita essa vacina antes das 6 semanas, a gente não vai saber se é algo da vacina ou se ainda é uma infecção pós-operatória. Então, em termos gerais, a gente fala para evitar de dar vacina se a criança estiver apresentando febre ou alguma infecção respiratória grave, né, com desconforto, tomando aí medicações para melhorar. A gente pede que, se der para esperar, aguardar esse período passar. E que a palivizumab, ela não é uma vacina, né? Ela é uma imunoglobulina, que é um tipo de anticorpo pronto que induz uma imunização passiva específica contra o vírus sincicial respiratório. Ela é sazonal, né? Tem aí, conforme a região aí do Brasil, tem os períodos corretos a ser tomada. Eu só quis trazer aqui porque muitas mães são orientadas em relação à palivizumab e tem indicações, não são todos os cardiopatas que são elegíveis. Então, eu só coloquei aqui alguns dos critérios, né, que são os prematuros com menos de 1 ano de idade, nascidos com idade gestacional igual ou inferior a 28 semanas, e crianças maiores de 2 anos de idade com doença pulmonar crônica ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica. Ok? Em termos ainda da palivizumab, tem todo um processo, né? É um pouquinho burocrático, mas que todos têm acesso a isso, tem que procurar o cardiologista ou o pediatra que vai acompanhar. Algo muito importante para orientarmos os pais, que é para toda a vida da criança, é em relação à higiene oral, ok? Explicar que as bactérias que ficam na boca, nos dentes, elas podem entrar na corrente sanguínea e causar o que a gente chama de endocardite bacteriana, algo muito perigoso. É raro, mas quando acontece, é algo que tem um grande impacto e pode até ser fatal. Então, a cardiopatia congênita, seja pré-operatória ou pós-operatória, o paciente com cardiopatia congênita tem que ter esse olhar especial para os dentes e para a boquinha por toda a vida. Alguns pontos chaves, tá? Para escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia. E que a escovação noturna é a mais importante de todas. Então, para caprichar na escovação noturna, de preferência fazendo uso do fio dental antes de dormir. É importante que, né, essas são as orientações aí mais atuais, que já pode ser usada a pasta fluoretada desde o primeiro dentinho. Claro que nas quantidades corretas, né? Então, 0 a 2 anos, meio grão de arroz cru, é muito pequenininho, né? É muito pouquinho. Então, a gente precisa orientar isso porque é muito cultural, né? Inclusive nos comerciais, mostrar aquele bastantão de pasta na escova. Mas para crianças, né, principalmente, tem aí as regrinhas: 2 a 5 anos, 1 grão de arroz cru, e mais de 5 anos, 1 grão de ervilha cru. Então é bem pouquinho mesmo. E lembrar que, eu não tenho disponível pasta, né? A gente recebe pacientes de todas, né, as regiões e situação financeira, enfim. Lembrar que o mais importante, gente, é a fricção, é fazer a escovação, tá? Então, isso é o mais importante.
Os procedimentos dentários precisam ser avaliados pelo dentista e pelo cardiologista em relação ao uso de antibiótico terapia profilática. Então, pode ser que essa criança, dependendo da cardiopatia congênita, dependendo da cirurgia que foi realizada, é importante, sempre que vai fazer um procedimento dentário, seja uma limpeza, ou colocar um aparelho, ou fazer algum tipo de canal, algum procedimento, precisa entrar em contato com o dentista, com o cardiologista para saber, eu preciso dar antibiótico antes e depois para essa criança, tá? Então precisa ser discutido individualmente sobre como eu vou prevenir a endocardite bacteriana na criança, tá? Lembrar de esperar aquelas 6 semanas para dar início a qualquer tratamento odontológico de rotina ou incluindo a limpeza. Também muito importante e algo que tem que ser falado durante a internação é sobre os medicamentos. A gente precisa orientar desde o início ali, né? Falou em alta, né? Falou que a criança vai precisar ficar com medicação após a alta hospitalar, orientar os pais sobre o nome das medicações, as doses, os horários, quais são os melhores horários para ser administrado em casa, verificar os rótulos antes de dar, orientar os pais que, né, precisa ter esse cuidado, saber qual é qual. A gente pode identificar os rótulos, né, com cores, se for ficar mais fácil para os pais. Que tem que dar os medicamentos exatamente como indicado, né, e não alterar aí os horários por conta própria, principalmente nos finais de semana ou em feriados prolongados, que temos muitos, né, aqui. Lembrar de pedir as receitas antes do medicamento acabar. Então, ter essa atenção. Viu que o frasco está na metade? Já é hora de pedir uma outra receita para comprar um outro frasco, né? Então, fazer essa conta certinho para que isso não aconteça. E sempre que vier nas consultas, a gente orienta a trazer esses medicamentos, as embalagens ou a lista certinha e completa do que esse paciente está fazendo uso. É importante que os pais saibam quais são os possíveis efeitos colaterais desses medicamentos, que os medicamentos devem ficar fora do alcance das crianças e atentar, como eu disse também, para a data de vencimento. Armazenar longe do calor, da luz e da umidade. Avisar o médico caso essa criança não tomou o medicamento por um período maior que 24 horas, seja porque a criança vomitou, né, está tendo episódios de vômito, ou não está aceitando por alguma razão, ou não conseguiu comprar, precisa imediatamente avisar, né, o pediatra ou o cardiopediatra para adequar esses horários e fazer certinho. Antes da alta hospitalar, a enfermagem precisa avisar esses pais: olha, em termos de medicamento, esse medicamento aqui foi feito tal hora, então agora a senhora só vai dar esse medicamento amanhã ou à noite, ok? É muito importante para os pais darem sequência aí em casa certinho. E aí a gente fala bastante sobre os sinais de alerta em casa. Quais são eles? Qualquer mudança na respiração da criança, seja ela ficou mais rápida ou a criança está com dificuldade para respirar. E aí a gente fala para prestar atenção nos batimentos da asa nasal. Então, quando a criança começa a fazer bastante força, né, para respirar, ou aqui retração de fúrcula, né, próximo à traqueia, ou as retrações no tórax, entre as costelas. Se a criança diminuir o consumo de líquidos, e aí a gente fala de novo, né, sobre os perigos da desidratação, se a criança tá com uma coloração, né, da urina mais Coca-Cola ou laranjada, né? Se a criança tá com inchaço nos olhos ou no rosto, principalmente quando acorda, dá para ver bastante a criança mais edemaciada. Mudanças persistentes na cor da pele. Então, a gente está falando aqui sobre a cianose, né, gente? Então, ela não é aos esforços, ela já está toda hora ficando com essa coloração
mais arroxeada, o vômito ou diarreia, febre maior que 38 graus é um sinal de alerta, e aqueles sinais de alerta na ferida operatória, vermelhidão, saída de secreção, inchaço, separação das bordas. Mais específico sobre vômitos, né? É um perigo por conta da desidratação, principalmente para aqueles pacientes que têm algum tubinho envolvido aí na correção. Então, os Blaylock, os Glens, os Fontans, os Norwoods, tá? É um perigo. Por quê? Porque pode obstruir, pode diminuir o fluxo, né, naquele tubinho. Então, prestar bastante atenção se a criança ficar molinha, né, tá menos ativa do que o normal, não tá tendo energia, levar ao serviço de saúde mais próximo. E aí, aquela dúvida, né? Eu dei o medicamento, depois de um tempo, ela vomitou. A gente orienta que não é para dar a dose novamente, né? Esperar a próxima dose. Porém, caso não melhore ou na próxima também tenha vômito, precisa ir a um serviço mais próximo ou comunicar ao médico de referência para acompanhar, às vezes vai ter que, né, fazer intravenoso esse medicamento, tá bom? E aí, as dicas para os pais, né, que a gente fala que são dicas para bebês que passaram por cirurgia ou recém-nascidos que estão em casa, né? Descanse quando a sua criança estiver descansando. A gente sabe da carga, né, emocional que esses pais passaram aqui e que eles vão precisar de muita ajuda quando chegar em casa. Então, quando a criança estiver dormindo, tentar descansar. A gente sabe que tem todos os outros afazeres. Aceitar a ajuda de outros membros da família, principalmente com as atividades de limpeza, de refeição, deixar a mãe e o pai com a criança. E porque eles conhecem melhor, eles sabem, eles foram orientados sobre tudo que pode ser feito. E evitar compromissos sociais aí por 6 semanas, festinha, contato com pessoas doentes, né? Evitar visita em casa, deixar a criança num ambiente que não tenha muitas pessoas. Não é o momento de ir à missa, né? Por exemplo, agradecer a cirurgia, esperar esse período de 6 semanas para agradecer, para ir na missa, para ir ao shopping, para fazer uma festinha, celebrar, ok? Porque a gente sabe que, né, na nossa cultura, a gente quer celebrar, juntar os familiares e agradecer, né, e fazer as religiosidades, mas a gente pede aí uma paciência desses pais e muito cuidado. Como que funciona o nosso acompanhamento aqui no nosso serviço? As crianças que chegam aqui, né, para operar, elas normalmente acompanham aí, né, no nosso ambulatório 7 dias a 15 dias, 1 a 2 meses, depois com 6 meses, depois com 1 ano, ambulatorialmente com o cardiopediatra da nossa equipe. Se caso tenha algum sinal de alerta, eles precisam vir, né, no serviço de emergência pediátrica para avaliação clínica por um membro da nossa equipe. A gente fala que quando os pacientes de outros estados e vieram aqui tratar com a gente e eles ainda estão aqui pela região, eles conseguem ter acesso à nossa equipe vindo na nossa emergência por até 1 ano, mediante a apresentação da carteirinha que é entregue a eles na alta hospitalar. Já as crianças, né, que são do estado de São Paulo, mas não são da nossa região, eles vão fazer o acompanhamento aí na origem ou próximo, né, da cidade de origem deles. E lembrar que toda vez que a gente vai avaliar se o nosso treinamento, se as nossas orientações foram bem feitas, evitar de fazer perguntas fechadas. Você entendeu? Sim ou não? Não, o pai vai falar sim, né? Ele tá com pressa, ou às vezes ele tá com vergonha de falar que não entendeu. A gente precisa sempre perguntar: me explique o que eu acabei de ensinar, o que o senhor entendeu do que eu falei agora? Algo que a gente faz aqui no nosso serviço é avaliar se o que a gente orientou foi efetivo. Então, nós fazemos o treinamento dos responsáveis durante toda a internação e os enfermeiros vão fazendo o registro
de quando foi feita essas orientações, assinando e carimbando a data que foi feita. E aí, ao final, ou se esse paciente foi para a enfermaria, ou se ele vai para casa, é feita uma avaliação da performance dessas orientações. Então, no momento que ele chega na enfermaria ou no momento da alta hospitalar, seja da enfermaria para casa ou da UTI para casa. Então, só um exemplo, né, do nosso documento, por exemplo, cuidados gerais durante as primeiras 6 semanas. Tem aí certinho o que são os pontos chaves que a enfermagem precisa falar e o que precisa ser orientado. E aí, quem fez, né, e a data que fez e a assinatura do responsável. Cada item que eu falei aqui nessa aula tem nesse documento e eles vão fazendo. E aí, ao final, na enfermaria ou antes da alta para casa, é feito a avaliação em termos de porcentagem de acerto, tá? Se esse pai ou essa mãe entendeu menos que 75%, né, eu não soube explicar, nós vamos aplicar o projeto PED inteiro novamente. Se caso ele acertou a pontuação mais que 75%, a gente vai reorientando aí apenas os pontos de fragilidade desses pais. A gente entrega para eles uma pasta individualizada com a etiqueta do paciente, que a gente fala que é para eles carregarem para a vida toda da criança. Lá eles podem inserir os plásticos, né, para ir colocando informações que eles acharem necessários, mas eles saem daqui, lá nessa pastinha, com o resumo de alta médica, que contém todas as informações pertinentes que ocorreram durante a internação, qual foi a cirurgia, o que aconteceu com esse paciente durante a internação. As receitas médicas, todas detalhadas, e o manual impresso, ok? Ainda que esse manual, como eu falei, está disponível na www.cardpedbrasil.com.br em orientação aos pais, para baixar, download gratuito, mas a gente também imprime para esses pais. E aí, algo muito interessante que começou recentemente é o nosso monitoramento remoto. Todos os pais que saem de alta, a enfermagem faz um cadastro desses pais numa plataforma, que eu vou mostrar no próximo slide, e a gente cadastra e eles são acompanhados por 45 dias após a alta hospitalar por meio de mensagens via WhatsApp, via inteligência artificial. Quando esses pais respondem essas mensagens e dá uma pontuação maior que 3, tem todos uns critérios, né, para que isso aconteça, isso gera um alerta para a nossa equipe e a gente faz uma ligação para esses pais para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas em relação ao paciente durante esses 45 dias. Então, aqui é a nossa plataforma, né, onde é feito o cadastro desse paciente, pega o telefone do WhatsApp desses pais, é colocado, né, qual é o risco cirúrgico que categoriza esse paciente, se é um protocolo interestágio, né, entre uma cirurgia e outra ou não, qual que é o peso basal e a saturação basal dessa criança e onde essa criança reside. Então, só para vocês entenderem, né, a empresa que fez, né, esse monitoramento, ela chamou o doutor e é enviado essas mensagens para esses pacientes individualizado e o pai clica sim ou não. Tá tendo febre maior que 38 graus? Sim ou não? Está com alterações na ferida operatória? Sim ou não? E aí, conforme ele vai respondendo, vai gerando alertas para a gente e a gente entra em contato posteriormente com esses pais. A gente tem que orientar bem que essas mensagens são uma inteligência artificial, então eles não vão conseguir conversar com essa ferramenta e que vendo algum tipo de sinal de alerta, não é para esperar um contato da nossa equipe, que é feito em horário comercial, né? Sentiu um sinal de alerta, olhou, observou, tem que levar para o serviço mais próximo ou entrar em contato com o médico de referência. Esses pacientes também recebem via WhatsApp informativos sobre os cuidados dessa criança no pós-operatório. Hoje a gente já tem 168 pacientes monitorizados,
e aí, né, 49 estão sendo monitorizados atualmente, e a gente está tendo uma taxa de resposta de 63%, então é muito importante a gente reforçar que é muito bom para esses pais responderem. A gente sabe que tem um monte de coisas e afazeres, mas que quando eles respondem é uma forma da gente continuar monitorando esses pacientes. E aí aparece assim para a gente, por exemplo, né? Esse paciente, ele gerou alertas, né, e as queixas mais frequentes foi em relação a sono, vômito, diarreia, apetite, e ele teve um momento aí que ele teve febre. Então, a gente vai monitorando e ligando para esses pacientes. Era isso que eu tinha para falar, essas são as referências. Muito obrigada.